Salve, salve galera! Danimal tá aqui na área mais uma vez. Nesse vídeo aqui eu quero estar trazendo para vocês esse início de segunda temporada. Quero mostrar para vocês as novidades, o novo passe de equipe que foi implementado. Quero mostrar as mudanças que a gente teve em jogadores, né? Tiveram jogadores que tiveram upgrade, outros que tiveram downgrade, alguns jogadores que foram adicionados, outros que foram removidos. Quero mostrar também para vocês as recompensas que a gente teve da primeira temporada e quero falar também sobre a mudança que a gente teve nas divisões, né, que tiveram algumas mudanças, adições de ligas. E ali no final do vídeo eu vou dar minha opinião sobre a situação atual do jogo, sobre algumas questões de bugs, sobre o futuro do jogo em si. Então fica até o final aí que tu não vai se arrepender de ver esse vídeo. Então para começar aqui eu vou mostrar para vocês o novo passe de equipe, né? Eu tô entrando aqui pela primeira vez aqui com vocês. Então aqui quando a gente entra, ele mostra já de cara a compra do passe de Elite e a do passe de luxo. O que são esses passes, né? São os passes que auxiliam a gente a ganhar mais SP no início. O passe de Elite então libera pra gente 400 SPs de início, né? A gente consegue dar um boost ali no início onde a gente já consegue comprar algumas recompensas. E ele tá por 1000 LP e o passe de luxo tá por 2000 LP e ele libera pra gente 1800 SPs de pontos, né, para comprar já de início. E libera também a loja de pontos de estrela, né, para turbinar o nosso progresso. Essa loja de pontos de estrela nada mais é do que aquela loja onde a gente troca LP por SP. Inicialmente eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona as recompensas gratuitas, né, sem comprar o passe. Então aqui logo de cara a gente consegue ver que todos os itens daqui estão muito mais baratos do que estavam nas temporadas anteriores, né? A gente consegue comprar vários itens aqui já de início. Se eu pegasse o passe ali de Elite, né? Como a gente vê aqui na compra do passe, o passe de Elite ele libera já 400 SP, o passe mais barato, né? Então 400 SP aqui já passa da página 1, certamente, e já deve quase completar a página 2 também. Então a gente já conseguiria comprar vários itens daqui. Então o que acontece, né? Se tu não compra o passe de Elite ou o passe de luxo, tu não consegue comprar esses itens aqui que tem cadeado douradinho, né? Só consegue comprar os itens que não tem cadeado. Ou o cadeado branco, né? Os que tem cadeado branco também consegue comprar sem a liberação do passe de luxo e o passe de Elite, né? Outra novidade que a gente teve aqui no passe de equipe é que na temporada anterior tu conseguia liberar a próxima página aqui do passe de equipe só comprando todos esses itens que tem na página. Então se eu chegasse aqui na página 2 e comprasse esses 8 itens que tem aqui, eu já liberava a página 3. Agora não funciona mais assim. Então para te liberar a próxima página, não basta tu comprar todos os itens que tem aqui. Tem que ter uma quantidade X de SP para te conseguir liberar essa página. Então por exemplo, para liberar essa página 2, eu preciso conseguir 175 SP para liberar. Então eu não preciso comprar todos os itens que tem aqui. Eu posso liberar tendo 175 SP. E a página 3 aqui também, ó, eu consigo desbloquear já tendo 350 LPs. Então isso é muito bom na verdade, que ele não te obriga a ter que comprar todos os itens da página, ou quase isso, né, para conseguir liberar a próxima página. Então, por exemplo, se eu comprasse aqui o passe de Elite ou o passe de luxo, o passe de Elite ele me dá 400 SPs, né? Então, por exemplo, eu já conseguia chegar aqui nessa página 3, no passe de Elite, sem precisar comprar nenhum item. Então, eu poderia comprar só os itens aqui, se eu quisesse, ou algo parecido. Mas então, vamos lá. Quero mostrar, então, item por item que a gente tem aqui nas páginas. Página 1, então aqui a gente tem os busts, né, que já são conhecidos. A gente tem de XP, de RP e de CP. Tem aqui o Premium, né, um dia de Premium. Tem os pacotes aqui. Tem o estádio da Adidas, né, esse novo estádio do passe de equipe. A gente tem também a nova bola. Página 2, temos mais busts, né, de 10 partidas de CP e de XP e de 5 partidas de RP. E aqui a gente tem mais um dia de prêmio, mais 2 pacotes. Temos uma nova chuteira muito bonita da Adidas F50 Neon. E temos também o kit da Adidas Neon Goals. Página 3, temos mais um boost aqui de CP de 10 partidas, mais prêmio, aqui são 3 dias de prêmio, mais 2 pacotinhos, né? E aqui temos LP, 100 pontos de LP, né? E aqui temos RP, aqui então a gente tem 25.000 RPs. E aqui a gente tem mais uma chuteira e mais uma camisa. Página 4, a gente tem então jogadores. Primeiro grupo de jogadores. Aqui como é que funciona? A gente só pode pegar um jogador da página. Então a gente vai ter que olhar muito bem qual jogador que a gente quer, qual que linka melhor com a nossa equipe, qual que é o meta, qual que não é. Aqui por exemplo eu já tenho o Dumfries, já tenho o Fofana. Não sei quem eu pegaria daqui, talvez eu pegaria o Isco, porque eu tenho uma cartinha pessoal dele. E aqui na página 5, a gente tem mais busts de RP, de CP, quer dizer, mais busts de RP e de XP. Temos mais 2 de pontos de liga, né, de LP. Temos mais 2 pacotes, né, um Gran e um Deluxe. Temos mais um uniforme, né, esse aqui roxo e verde, bonito também.
E aqui temos um símbolo, né? A gente tem um logo aqui de equipe. E aqui na página 6 a gente tem mais busts, né? Mais um dia de prêmio, mais 2 pacotes. E aqui nós temos duas novidades que vão ser reveladas no dia 15 de abril. Eu acredito que possa ter algum link com as novidades que foram faladas, né, que a gente vai ter durante essa segunda temporada. Talvez alguma coisa com relação ao draft, talvez alguma coisa de skin nova, não sei. Página 7 a gente tem mais jogadores, aqui já são jogadores mais interessantes, né, de over mais chamativos. A gente tem o Martinelli, tem McAllister, Dias, Barcola, tem o Alaba, temos o Mendy. Pra mim aqui provavelmente eu vou pegar o Mendy. Mendy eu tô precisando de um lateral esquerdo bom. Eu tenho a skin dele ali do Leprechal, né? E pra mim eu acho que é o que mais vai se encaixar na minha equipe, se eu for pensar e olhar os outros jogadores. E aqui na página 8 a gente tem mais LP, mais 3 dias de prêmio, mais 3 pacotes para ser liberados. E temos mais outras duas novidades que também vão ser reveladas no dia 15. Página 9 temos mais prêmios, mais busts, mais RP, mais 2 pacotes e mais 2 itens aqui que também vão ser revelados no dia 15. E aí na última página a gente tem os jogadores tops, né? Onde a gente é a meta que a gente quer alcançar no final da temporada. E tem ótimos jogadores aqui. Lamine Yamal, que eu já tenho na minha equipe. Leão, Rafael Leão, um ótimo jogador. Dybala também muito bom. Isaac, meta do jogo. Teve o upgrade, aqui a gente já vai falar sobre isso, mas teve o upgrade. Ele era over 85 antes dessa atualização. Dembélé também, muito bom jogador. Martinez, o Dembélé também teve o upgrade. Eu estou em dúvida em quem que eu vou pegar, mas eu acredito que eu vou pegar o Dembélé. Eu estou precisando de um ponta direita ali, eu tenho o Yamal também, mas eu preciso de um reserva ali de luxo também. Então é isso, aqui a gente tem essas 10 páginas, esses são os itens, né? Para desbloquear essa última página precisa de 8.100 SP. Então esse é o passe de equipe. Eu acredito que vale a pena esse passe de equipe. Acho que se você tiver possibilidade, você deveria comprar o passe de Elite ou o passe de luxo, porque eles dão um boost legal, já te auxiliam no início da temporada aqui a pegar alguns itens, a pegar boost para te auxiliar na tua evolução, né? E porque eu acho também que esses itens aqui que estão escondidos e vão ser revelados ali no dia 15, vão ser itens aí que podem surpreender a gente, que eu acho que vai ter relação com novos modos ou com as novidades que estão chegando. Então acho que vale a pena assim pegar esse passe, focar e conseguir liberar todo ele, que apesar de não ser, na minha opinião, né, um passe tão chamativo que nem foi o passado do Cristiano Ronaldo, né, é um passe muito bom também com jogadores bons e com ótimos itens. Então acho que vale a pena fazer esse passe. Então agora eu quero mostrar para vocês os jogadores, né? Quero dar uma olhadinha no meu time primeiro, o que aconteceu aqui. Já de cara consigo ver que o meu Haaland já deu uma nerfada nele, né? O Haaland foi um dos jogadores que sofreram downgrade. Aqui pra mim ele tava, acho que no 90 ou 91 e ele caiu pro 89. Yamal teve um upgrade, ele tava no over 90, ele subiu pro 91. Dumfries a mesma coisa, também teve um upgrade. Acho que ele tava no 88, 87 e subiu no 89. Fofana também teve um upgrade. Balde também teve um upgrade. O que aconteceu? Nessa atualização que aconteceu agora, a gente teve adição, remoção de jogadores, né? Alguns jogadores novos que entraram em times que são afiliados à FIFPro, e remoção de jogadores que não fazem mais parte, que se aposentaram ou que saíram dos times que são afiliados. Então o que acontece, né? Se eu tivesse algum jogador aqui meu que foi removido do jogo, eu iria ter ganho CP referente a esse jogador que foi removido. Não o valor original dele. Por exemplo, eu comprei um jogador ali de nível 70 e fui evoluindo ele durante a temporada e ele já estava no nível 88, 89. Eu não vou receber pelo valor que eu paguei por ele, vou receber pelo valor que ele estaria valendo agora nesse novo nível. Porém, o que aconteceu, né, nesse início de segunda temporada, teve algum bug ali que eu acho que já foi corrigido, onde as pessoas estavam recebendo o valor referente à compra dele só. Então era um valor muito mais baixo do que ele já valia atualmente. Porém, eu acho que a Striker já resolveu esse problema e já ressarciu a galera com valor referente ao que vale o jogador. Mas então é isso, né? A gente teve a mudança no over de alguns jogadores. Cristiano Ronaldo foi um deles, né? O Cristiano Ronaldo tinha um over de 91, caiu para 90. Aqui no meu caso, eu acredito que eu tive mais upgrade do que nerf, né? Para mim, eu acho que só caiu o Haaland, o Cristiano Ronaldo, eu acho que o Traoré também deu uma quedinha, mas eu acho que a grande maioria que sofreu upgrade só. Quero mostrar aqui para vocês também o mercado de transferência, né? Mostrar alguns jogadores aqui, meta que modificaram, né? Upgrade e downgrade.
Salah é um deles, né? Sofreu um upgrade, tá aqui com over de 91. Vinícius Júnior, se eu não me engano, sofreu downgrade, eu acho que ele era 91 e caiu para 90 agora. Rafinha sofreu upgrade, era 89 e foi para 90. Dembélé sofreu upgrade. Então é isso, a gente teve vários jogadores aqui que tiveram uma mudança de over. Eu acredito que isso é uma mudança muito boa, porque como a gente tem poucos jogadores aqui que a Strikers libera pra gente, essa mudança faz com que a gente tenha uma dinâmica melhor no jogo, né? Onde a gente vai estar sempre buscando o melhor para nossa equipe. Por exemplo, no meu caso, o Haaland aqui era um jogador meta da primeira temporada. Eu não testei ainda, não sei como é que ele tá, mas eu acredito que talvez ele já não seja mais o jogador meta dessa temporada atual. Então essas mudanças são boas, que a gente fica sempre querendo modificar o nosso time, sempre buscando uma melhora pra gente. Então pra mim isso é um ponto positivo da Strikers. Então agora eu quero mostrar pra vocês as divisões, né? Aqui, como vocês podem ver, eu terminei a primeira temporada no Diamante, né? E aqui eu caí então para Platina 1. Então a gente teve essa mudança nas divisões, né? Onde teve todo mundo caindo de divisões. A galera que estava no Diamante e que estava no Premier e Ruby 1, se eu não me engano, todos esses caíram para Platina. E as outras divisões anteriores também sofreram essa mudança, né? Agora a gente tem 6 ligas no Bronze. E a gente tem no Ruby só 2 ligas, então teve essa alteração, né? Antigamente tinha 3 no Bronze e 3 no Ruby. Agora são 6 no Bronze e 2 no Ruby. O restante está inalterado, o restante segue similar. Essa recompensa aqui é referente ao meu progresso de divisão já dessa segunda temporada, onde eu começo já no Platina, então eu vou receber todas as recompensas que eu receberia se eu fosse subindo de Bronze 6 até Platina 1. Então são essas recompensas aqui, são 8 pacotes Deluxe, 17 pacotes Grande, e 3 pacotes supers e mais 290 mil RPs. Isso aqui é sensacional para mim, eu tava precisando bastante de RP. Então vamos recolher aqui essa minha recompensa. Estamos aqui no Platina 1. Tivemos mudanças também em sequências de vitórias, né? Platina 1 agora para subir para a próxima divisão são só 4 jogos. Aqui são as recompensas, né? A gente tem agora recompensas melhores quando a gente sobe de divisão. As recompensas que a gente tinha na primeira temporada eram horríveis, né? Eram poucos pacotes ruins e pouca questão de RP também, né? Agora a gente tem aqui, ó, se eu subir para a próxima divisão, eu vou ganhar um pacote grande, vou ganhar 3 pacotes super e vou ganhar 50 mil de RP. Então mudou bastante já essa questão. Aqui também para mim não apareceu na minha tela, mas eu teria também as recompensas referente a como eu terminei na primeira temporada. O que são essas recompensas? É o brasão da primeira temporada, que seria esse brasão aqui. Teria mais uma quantidade de RP, que eu não me recordo agora qual que é. E teria mais CP, se eu não me engano são 130 milhões de CP ou 120 milhões de CP. Mas não apareceu pra mim aqui, eu não sei porquê exatamente. Mas então é isso, galera. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a minha opinião do que vem acontecendo agora nesse início de segunda temporada, né? Sobre o futuro, né? Do jogo da Strikers. Esse início de segunda temporada, na verdade, foi um caos, né? Esse primeiro e segundo dia, muitos relatos de bugs de queda de divisão, né? Onde eu, por exemplo, caí para Platina 1, mas tiveram pessoas que deveriam ter caído para a mesma divisão, porém caiu ali para Bronze 6. Tivemos pessoas que não receberam prêmios, tivemos pessoas que tiveram bugs com relação àquela questão do jogador que eu comentei, onde o jogador que foi removido do jogo e deveria ter recebido um valor referente àquele jogador depois de upgrade, depois de toda a evolução que ele teve. Tiveram pessoas que receberam um valor referente ao inicial daquele jogador, né? Um jogador que pegou ali com 70, então o valor é muito inferior do que deveria receber. Então a gente teve muitos relatos de muitos problemas nesse início de segunda temporada. E sem contar com um bug que vem acontecendo de jogabilidade que está deixando a galera muito, muito irritada e decepcionada com o jogo. Estão dizendo que o jogo virou praticamente um jogo de futsal, né? Onde tu chuta é gol. Os placares estão completamente elásticos. Os relatos que estão dizendo é que o goleiro não pega mais absolutamente nada. A gente vê jogos aí 8-6. Então tá um caos esse início de segunda temporada. Jogadores aí que são renomados, né? Jogadores que estão ali no top de Premier estão comentando também essa mudança que está acontecendo. A gente já teve um posicionamento da Strikers referente a esses problemas, né? Tanto de jogabilidade quanto essa questão dos bugs de recebimento de prêmio e de recebimento de CP. Se eu não me engano, esses de recebimento de prêmio CP já foram corrigidos. Eu acho que todos os jogadores já devem ter recebido o que realmente deveriam ter recebido. Pelo menos foi o que eles relataram já, né? Mas a gente segue com a questão do bug de jogabilidade, onde está todo mundo dizendo que tem esse problema de gols e que está impossível de jogar.
Então eu acho que a Strikes vacilou muito nesse início de segunda temporada, poderiam ter segurado um pouco mais ou feito diferente, né? Outra coisa que eu pessoalmente fiquei decepcionado é sobre as novidades, né? A gente teve um trailer deles falando sobre todas as novidades que a gente vai ter durante, né, a segunda temporada. Eles não falaram que ia ser já no primeiro dia, a gente que teve esse hype, né, gigante. Mas eu acho que é um início de segunda temporada meio morto, sabe? A gente não tem nenhum modo de jogo novo já de início, a gente não tem skins diferentes, a gente não tem nada de diferente. A gente teve algumas correções, a gente teve a implementação, né, do novo passe de equipe, mas é isso. O passe de equipe que a gente já tinha anteriormente também, são alguns itens cosméticos, algumas coisas que não fazem tanta diferença assim pra gente, mas ali o que a gente quer realmente não chegou. São modos de jogos diferentes, onde a gente consiga ficar preso ao jogo, né? Alguma coisa diferente que eles implementem, que a gente consiga realmente usufruir do jogo que eles lançaram pra gente. Então, pra mim, eles simplesmente desperdiçaram utilizar esse hype que a gente vinha tendo em cima do jogo, né? Uma galera tava esperando esse início de segunda temporada, achando que iam vir novidades. Uma galera tava de olho no jogo deles, e aí chegou o início de segunda temporada e não teve nada. Então, pra mim, foi um erro grotesco deles de não saber utilizar esse hype e já trazer alguma novidade ali pra gente realmente grande, onde tu chame mais jogadores pra estar jogando o teu jogo, onde tu consiga aprender mais a galera no teu jogo. Então, pra mim, isso é meio decepcionante pro jogo. Então, outra coisa que pra mim foi completamente decepcionante é a questão do Showdown. Showdown não teve nenhuma mudança com relação a como era desde o início do jogo, né? A gente segue com aquele mesmo método de jogo, onde tem que ganhar 15 partidas, não pode perder 5 partidas, empate segue não sendo contabilizado, então ainda tá aquela coisa maçante, onde tem que jogar vários e vários jogos. Então, para mim, eles não fizeram o básico, que era mexer no Showdown, onde a gente não chega nem a pênalti se empatar um jogo, mas poxa, se o empate não é contabilizado, por que não bota então uma porcaria de pênalti no final do empate, onde a gente consegue definir quem ganha e quem perde? Isso é básico e eles não fizeram isso. Então, pra mim, isso é um absurdo, eles não conseguirem mexer nem no próprio Showdown, que já tá desde o início do jogo praticamente aqui com a gente. E a respeito do passe de equipe, pra mim não teve, até agora, né, tirando as coisas que vão ser reveladas ali no meio de abril, não teve grandes novidades, sabe? É o mais do mesmo ali, alguns cosméticos de uniformes, de chuteira, um logo, um estádio, os busts, jogadores, né? Jogador é importante, mas não teve até agora grandes novidades, né? Então não foi algo que, nossa, começou a segunda temporada e eu tenho que jogar por causa do passe de equipe. Então isso não chama, isso não prende as pessoas. Mas, né, depois de meter bastante pau neles, eu quero falar também sobre os pontos positivos, né? Teve algumas mudanças boas que a gente teve nesse início de segunda temporada. O passe de equipe ali com itens que são mais baratos de comprar com SP, né? Então te possibilita jogar menos e ainda assim conseguir comprar um cosmético, alguma coisa, um bust que te ajuda, um premium que te ajuda também. Então, para mim, eles acertaram nessa questão do passe de equipe. Para mim, ficou muito melhor esse novo sistema de passe de equipe do que era antigamente. Outro acerto que eu comentei antes, que para mim também é muito bom, é a respeito da mudança do over de jogadores, né? Isso para mim deixa uma dinâmica no jogo melhor, onde a gente está sempre buscando deixar o nosso time com jogadores ali mais meta, ou jogadores que sofreram upgrade, ou que tem um futuro melhor ali mais para frente do jogo. Então, para mim, isso também é um ponto positivo dessa nova temporada, né? Essa nova modificação que eles fizeram. E também a gente pode falar sobre o futuro próximo, né? Se a gente vê ali essa primeira temporada que a gente teve, tiveram muitas evoluções, né? Onde a gente foi implementado o Showdown, onde a gente teve um novo modo ali de jogo, que é os playoffs, né? Onde a gente teve o evento de São Patrício, que foi muito bom, evento com novas skins, evento onde a gente teve a possibilidade de ganhar LP, onde a gente teve a possibilidade de ganhar muito CP. Então foi um evento, para mim, sensacional, que eles podem repetir sempre esse tipo de evento, onde aí sim tu consegue engajar quem tá jogando o jogo, e também a gente consegue linkar isso, né, com o futuro do jogo, né? Esse novo passe de equipe e essa nova temporada, elas só são 2 meses, são 60 dias de temporada. Então, todas as novidades que eles apresentaram no trailer ali de apresentação da segunda temporada, elas vão acontecer durante esses 60 dias. Então eles têm que implementar esses novos modos de jogo nos próximos 60 dias. O novo modo de draft online e o novo modo de draft PvE, onde a gente vai ter também toda a questão dos jogadores do mês e jogadores de temporada. Então todas essas novidades aí que a gente ficou hypado para esse início de segunda temporada, de uma forma ou de outra eles vão ter que ir adicionando agora durante essa segunda temporada. Então, para mim, o futuro do jogo ainda é um futuro muito promissor. Eu acho que a Strike tem muito a evoluir.
Como eu sempre falo, é um jogo que está há pouco tempo no mercado, né? São 6 meses, se eu não me engano, de lançamento de jogo. Eles estão crescendo ainda muito rapidamente quando a gente compara com outras empresas que já estão aí no mercado há anos e anos, né? Com a mesma fórmula. Eu só acho que eles têm que dar atenção para prioridades do jogo, né? Como, por exemplo, esse bug que a gente está tendo agora de goleiro. Já estão aí, acho que há 2, 3 dias que não foi resolvido ainda. Então são bugs assim de básico de jogabilidade que, poxa, tu começa a perder jogador rapidamente. Mas então são esses probleminhas assim que, pra mim, se comparado com o futuro que a Strikers tem pela frente, são mais ou menos irrelevantes. Eu acho que tem muito mais pontos positivos pra gente ver do que negativos. Então eu acredito que o jogo ainda tem um grande futuro promissor, eu vou seguir jogando, eu vou seguir criando conteúdo, porque eu acredito no que eles estão fazendo, eu acredito que ainda tem condições de ficar cada vez melhor. Então é basicamente isso. Mas e você? O que tu achou dessa atualização? Sei que a galera aí tá com uma polêmica gigante, né? Esperava muito mais. Mas então deixa aí no comentário o que tu esperava já desse início de segunda temporada. O que tu acha que dá pra melhorar, se tu ainda tá jogando, se tu pretende continuar jogando, se tu vê futuro, né, nesse jogo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa teu like, se inscreve no canal para ajudar. A gente tá começando a dar uma engatinhada, começando a crescer cada vez mais. E espero vocês no próximo vídeo, espero vocês jogando e até a próxima. Aquele abraço!